A Itália, dos nossos antepassados, enfrentava uma enorme crise. O processo de unificação, aliado à passagem do feudalismo para o capitalismo, fez com que os agricultores do norte da Itália enfrentassem uma grande crise econômica. Eles moravam em casas precárias, a agricultura, aliada a um processo muito rudimentar, estava pouco competitiva, fazendo com que o processo econômico e a crise instalada motivasse o processo de imigração. Os italianos que vieram para o Brasil eram de origem muito humilde, geralmente agricultores, e dentre eles estava a família Pasini. Porque quando se via mal lá na Itália, que frio, que rachava o ouvido, a orelha, o que é que eles faziam? Eles se recolhiam tudo lá junto com as criações. Então eles tinham aquela estrevaria forrada em cima, capim seco em cima, 7, 8 vacas ali, eles se colocavam tudo no meio das vacas. Porque o frio era tanto que rachava a orelha dele. Então eles se escaparam, então eles tinham que ter estrevaria boa, fechada, as vacas ali dentro, dormindo. Então sabe a criação que vive muito calor, se escapava ali. O pai da Estela era um deputado da Câmara de Quinquecento. E o Carlos tocava a gaita que era beleza. Queria tocar nas festas. E ele e a Estela se embelezou no empregado do pai dela. E acabou casando com ele, filho de um deputado. E aí, havia casado, morreu uma menina, na viagem morreu lá de um ano para baixo, não sobrava um. 3 meses dentro d'água, os balanços. Então de um ano para baixo morria tudo. Meu avô, nono, como se diz, tinha uma gaitinha que tinha bastante ouro na frente. Assim. Aí, se a menina aguentava até em São Paulo, sair fora do porto, ele dava a gaitinha de ouro para o mais pobre que tinha ali, ele dava a gaita. E quando chegaram ali, ele achou um pobrezinho e deu a gaitinha de ouro. Lá na Itália, eles disseram, olha, de 5 anos para baixo, não vai se salvar a criança. Vai morrer. E se morrer, você sabe, tem a janela de cima ali, vai para o peixe, que não podem ficar com ele ali. Então assim, eu não tinha menina. Então elas avisaram, mas eu quero levar, leva, mas vai para o peixe. Não, eu fui, botou ele aqui, passava 3 dias para chegar em São Paulo, mas não morreu. Morreu e a racinha não andava. Enfaixou, bem enfaixadinha, botou o bico certinho, aguentava ela aqui assim, no colo, passava o fiscal, que tal? A menina estava com uma saúde, que é uma medonha. O fiscal olhava de biquinho, a menina morta, 3 dias já. E ela enguiu bem no... Aí o que fizeram? Para ter uma recordação, cortaram um pouquinho de cabelo e amarraram com uma linha, bem amarradinho, e botaram dentro daquelas caixinhas, uma vez chamava pau de arroz. Pau de arroz passava no rosto as moças. E aí chegou em São Paulo, ela disse, eu quero enterrar minha filha na terra. Ela ainda enterrou em São Paulo. E aí se colocaram lá em Franca, né? E o meu pai tinha 5 anos de idade, aí quando eles vieram de Franca para cá,
Ele nasceu lá e aí com 5 anos de idade eles disseram que aqui para Florianópolis, a Biluno, aqui tinha terras boas, mais terreno, lá está meio apertado, porque Franca, já São Paulo ia pegando, sabe? E eles ficaram ali para Nova Veneza, aquela região ali. Ali o meu pai casou ali em Nova Veneza. Ah, caramba. E ano que o senhor veio morar para cá? Quantos anos que veio qua? Mas quanti 30, 40, vamos estar lá em cima. Qua, quanto estará qua? Depois adelante. 30 anos. Meu pai resolveu vir morar para cá. Mas tu sabe que de Biluno para vir morar aqui passa Forquilinha. Aquele rio Meluzia não tinha ponte. Então ele fazia o nono Carlos veio antes. Já fazia uns 2, 3 anos que morava aqui. E eles ficaram lá. O meu pai com 4 crianças pequenas. E os 2 mais velhos vieram aqui. Daí o meu pai disse, mandaram uma carta que aqui é bom, pode vir também, vende um pouquinho que tu tem lá e vem aqui junto com nós aqui. Aí o meu pai vendeu lá um terreninho, dinheiro não tinha, então eles tinham um carrinho de boi com 2 cabeçalhinhos. Então eles cangavam o boizinho ali e botou a família em cima do carro, 4 crianças e umas trouxinhas de roupa e uma vaquinha que depois morreu aqui, amarrada num fueiro do carrinho, e se meteram naqueles banhadalos ali, de Forquilinha até Biluno, e só banhar, depois de Forquilinha, pegar o pique para vir sair aqui, passar o rio Meluzia, sem ponte por dentro do rio, e quando chegaram em Forquilinha, a vaquinha, aquela que a minha mãe era ela que tratava das 4 crianças, ela arrebentou o fueirinho e escapou e deu de volta, né? Aí o meu pai disse para minha mãe, assa ela lá, demudou, assa a vaca lá. Não, eu disse, eu prefiro ficar junto com a vaca aqui, mas não vou sem aquela vaca. E eles viviam dos peitos dela, né? Aí ela voltou, a minha mãe e o meu pai ficou devagarinho, vindo, com 4 crianças em cima do carrinho, e um boizinho só, que até o nome do boi era o tal de Birbo. Esse Birbo, eles deixaram ele morrer aqui. E a Birba era a vaquinha que voltou. Birbo e Birba. Aí a minha mãe, ela foi parar lá na moradinha, onde eles tinham lá em Biluno. A minha mãe foi lá. Ninguém conseguiu atacar ela na estrada, nada, ela foi e voltou. Aí ela pegou ela para a cordinha de novo e vamos de novo, não sei, de Forquilinha até Biluno ali, é louco. Nós viemos, a de Biluno, eu lembro ainda o vestido. Eu tinha um vestido, a minha mãe fazia. Um vestido com uma listrinha branca e uma rosa. Meu vestido. Nós viemos de carro de boi, até em Meluzia. Meluzia, meu pai descarregou um pouquinho os boi, nós comemos lá um pouco, depois carregou os boi e vinha para o Morro Chato. A história da formação da colônia Nova Veneza conta que na primeira leva, com 2.100 imigrantes, 1.380 permaneceram, e dentre eles consta a família de Basílio Pasini. 720 tiveram que retornar para São Paulo, e nós acreditamos que a família de Carlo estava neste grupo. Anos depois, Carlo retorna para Santa Catarina para o núcleo de Nova Beluno, a atual Siderópolis. E o paulista, que nós chamávamos paulista, que o Beppo, ele ficou em São Paulo, né? Ficou 20 anos lá, 20 anos em São Paulo. Depois, eu me parece que ele ficou meio sem, como que na cidade quis ir embora. Aí ele passou, naquele tempo lá, ele dizia assim, passou telegrama ali para o meu pai, o irmão dele, que era o Basílio, né? Para ir lá buscar ele. Ele não sabia certo como vir. Aí ele ficou em casa do meu pai e começou a trabalhar, mas sozinho. Ele cuidava do potreiro. O potreiro do meu pai
era grande, tinha 70 hectares de terra, tudo potreiro. E ele se encarregou em cuidar do potreiro, né? Então ele limpava, ele limpava, aguentava sempre roçadinho, mas sempre roçadinho. E fazia tudo as valetinhas nos banhados, tudo caprichado, né? Tudo caprichado. Podia andar de chinelo nos banhos banhados. Hoje é tudo grande. E aí então disseram que aqui para o Jundiá não precisava trabalhar tanto na enxada. Tinha os bois que trabalhavam. Os bois lavravam as terras e se tornava mais fácil, né? Então eles vieram aqui, veio e gostaram, mas não aqui, ali no Jundiá. E foram, então, aí eles vieram por aqui e acharam esses terrenos aqui, compraram. Mas era só mato, né? Os bois não iam lavrar, tinha que derrubar o mato, destocar. E não foi bem como contaram lá para eles, né? E nós puxávamos madeira aqui do nosso mato, nós tínhamos um matão por aí, e madeira dos outros que trazia, né? Trazia madeira ali para serrar, nós serrava. Não precisava de fincar seco já, os tocos ali já fazia ali, e botava o toalho e morava ali. E alguma taubinha, alguma coisa, tinha que serrar a braço ali, né? Serrava muita madeira aqui, o meu tio Pedro e o meu pai serravam as madeirinhas que precisavam. E o resto eu botava assim com varejão mesmo, roliço e tal, fizeram as casinhas tudo aqui. As tarimbas de dormir em cima da cama, era ripa rachada, feita um colchão de palha, de milho em cima, ali. Era tudo assim naquela época lá, né? O faxi meu pai comia laranja com a minestra. Mas ele esquentava assim, na beira do fogão, fogo de cinza, de lenha, né? Aquele de antigamente. Então ele botava 4, 5 laranjas lá, esquentava, ficava quentinho e comia com a minestra. O negócio de minestra, de noite era só minestra, né? E foi a polenta que nós fazia. O nosso alimento, na verdade, era até mais importante do que hoje, porque lá era tudo produzido, né? Lá não tinha veneno, lá não tinha nada, lá vinha normal mesmo, né? Então, na verdade, era o arroz e o milho. Então fazia farinha, já tinha tafona, já fazia polenta, já estava pronta, né? E aquilo ali vinha vindo. E tinha criava bastante galinha, tinha ovos, tinha... O meu pai, cada 5, 6 meses, ele carneava uma res, uma vaca, um terneirão. Tinha, né? O potreiro era grande, tinha porco, nós criávamos bastante porco também, tudo dentro daquele campo, era 70 e poucos hectares de terra, tudo fechado para porco também, né? Criava tudo junto. Criava ovelha também, né? Então, a família ele criava fácil, não é igual a hoje, que é abaixo de remédio, tratamento, coisa assim, né? Nós criamos ali, deitando às 11 horas da noite, de inverno, nós viajávamos a cair. E levantava às 3 horas da madrugada. Ele só chegava, tirava a coberta e o para que ele vinha de noite cobrir nós, né? Porque ele disse que estava passando frio. Ele botava um para que ele tinha. Aí ele vinha, tirava tudo. Embora. 30 minutos. Ele vinha com a suiteira. Aí uma noite, ai, que frio e tal. Aí nós levantávamos, era obrigado. Nós, daqui para baixo, nós não sentíamos mais nada. A carregar o rapador, trabalhar na prensa, aquela massa gelada. Então daqui para baixo nós não sentíamos mais nada, era tudo gelado. E ele no forno lá, né? Baio, tocando, e fogo, e ele virava dia e noite. Domingo ele virava também. Ele pagava um tal de bilhão para ajudar a fornear junto com ele. E ele não queria esfriar o forno, porque depois criava muita massa assim. Então o forno quente ficava liso, né? Então ele tocava de segunda a sábado, não parava nunca. E nós tínhamos que dar conta. 2 arrancar mandioca, 2 puxar mandioca, e uma bagunça enchendo o rapador, cevador, prensa,
Nós tínhamos que fazer a parte dentro do engenho. E 2 peões arrancando a mandioca. E 2 puxavam a mandioca, o carro, os boi. Ele tinha 12 boi. E uns puxavam, outros puxavam. Nós tínhamos o tal de Figueiredo e outro Osqueto. Eles eram os gestos desganados. Quando nós dizia canga aqueles 2 boizinhos, tu vinha aqui, olhar bem se estava tudo no lugar, porque o ronco era grosso. Cangava os 2, eles deitavam nas casinhas de dentro, o manego, e tremia tudo. O bicho, velho, assim, ó. Tremia tudo. Quando rapava, estava rapada, tinha um coxo em cima, e nós enchia aquele coxo, e depois botou 4, 5 fueiros ali, né? Tampava bem. Quando a mandioca estava pronta, arrancava isso tudo de vereda, água, deixava a mandioca branca. Depois ainda ia para um coxo, tinha que virar o pezinho da mandioca com a faca, e alguma manchinha de raspa ficava, tirar. Porque o serrano queria comer a farinha com leite, então não tinha que ter uma casquinha. Tinha que ser mandioca branca, redonda, e não ter uma casquinha, porque eles botavam dentro do leite. Então eles deixavam de 2, 3 engenhos na frente, e vinha pegar ali, pelo capricho do meu pai. Aí ele amontou um dinheiro, coitado, até que nós fomos carpindo uma lomba lá dentro, e ele tinha amontoado um pouco de dinheiro, então ele disse, eu não deixo cair o dinheiro, eu vou lá na roça. Bota um pau, que é o dinheiro foi o engenho. Tá, aí na entrada do sol, a minha mãe disse, João, vá à casa, vai lá pestar riso. E o João passou naquele cepo, bateu a mão no saco de dinheiro nas costas, né? E ele não viu. Não viu, quando ele escureceu, ele veio aí pegar o dinheiro, não estava mais. Precisava 3, 4 anos para aguentar ele. 4 anos ele amontoando o dinheiro. E roubaram. Aí a menina disse, pede pro João lá. Aí deu um berro de lá. Tu pegou o dinheiro, João? Tá aqui. Eita, porque não me avisou, porco, Deus. E nós empregamos aí 3 anos. Nós ficamos 3 anos trabalhando. Então aí nós fazíamos, aí era feito os buracos, né? E depois era feito um caixão e depois terrado tudo em roda. Tudo a boi. Tudo a boi, puxada a boi, a picareta. Enchia a água tudo assim, enchia e secava. E depois o buraco era feito ali dentro ali. O buraco era feito ali. E daí então arrebentava um banco, uma coisa de pedra. E depois então, embaixo tinha 80 centímetros para baixo. Tinha aquele banco. Então lá era feita a ponteirinha. 50 por 30, 30 assim por 50 de fundura. Tudo no ponteiro. Estava aí começando o serviço ali, de repente vinha uma chuva, tapava tudo, levava tudo. Aí tocava de novo, fazia tudo de novo, né? E então daí, mas foi até que deu para fazer. Quando estava pronto o açude, deu um chantão, que arrebentou o açude do lado ali, virou o rio para o lado de cá. E então aí foi lá fazer mais tipo um chiqueiro assim, né, de madeira. Então vai puxar madeira do mato, aí caretão, que caretão antigo, sabe, caretãozinho de 2 rodas. E nós carregávamos madeira do mato para o engenho e o açude. Depois então fizemos, daí um tempo fizemos uma serraria. Fiz o açude embaixo, que não fiz o Beppe. E o açude tinha que fazer um buraco embaixo, fazer um coxo de tábua e outro lá dentro, e aqui encher de terra mais raro que a água. A água chegava e desviava para lá e para cá, ficava seco, dentro do rio, seco. Aí o Gineu, meu cunhado, era muito medonho. Quando furamos 20 centímetros, a alavanca foi embora. Tudo podre embaixo, tudo um polvilho. E bebe não dá. Mas bom furar. Furei
furemos, 80 centímetros, achamos aquele azul. Aí o que fizemos? Tivemos que tocar o dinamite, aí o Irineu tinha o dinamite, botava um aqui e um aqui. E um puxava a estrada lá que está, né? Um em cima e um embaixo, que o Irineu estourava o dinamite. Aí ele arrebentava tudo, aquela coisada ali, arrebentava azul, e aí nós tínhamos que tirar tudo o abraço para fora, e aquele polvilho picha fora também, era tipo um polvilho, sabe? Picha fora, limpar aquele quadro, que era um banco azul, aí fizemos o buraco mais 50 por 50 e 50 para baixo. E o buraco da escola também, né? Gilberto que fazia. A escola, aí levantamos o açude, botamos as tábuas e trabalhamos planta, aboio, aterrar de terra, lá em cima, aterramos e deu 1,5 metro de caída. Onde ele botou o rodão. E o rodão com 1,5 metro de caída de água, ele tocava tudo o engenho de prensa e tudo. E fizemos uma serraria, ela quer pica-pau, e nós levávamos meia hora para sair com a tabuinha. É tic, 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 tic. E então, e aí trabalhamos bastante anos já na serraria, né, puxando madeira com caretão, de um ato. E ele plantou uma roça de mandioca no morro e não existia breque. E muitas vezes a cana tomou conta da aspa do boi, assim. E foi tudo a breque. Aí o pé era que escorregava no morro, né? Morava um serrano aí no Alto da Vida, aí para cima um pouco. O serrano disse, ó, seu Luiz, com o compadre Luiz, eu tenho uma maneira de puxar essa mandioca. Como? Eu puxo com a mula. Eu boto 20 mulas, boto um balaio num lado e um balaio no outro, não vem 40 balaios. Ora, elas têm o casquinho assim, né? Vai dar. Ele marou 20 mulas, um na cola do outro. Trocou aquela filha de mula e nós lá com 7 ou 8 balaios, né? Ligeirinho, nós carregava as mulas. Tudo, 40 balaios. Ele só dava... Pegava a estradinha de passinho. Chegava, encostava no rapador, dentro do rapador. Descarregava as mulas, ia lá para cima, subia um morro. Diz, mas aqueles casquinhos que fincavam. Então ele puxou tudo a mandioca com as mulas. E nós trabalhando no engenho, as mulas puxando e o arrancador lá em cima. Tinha um dinozinho que fazia luz, fazia energiazinha. Botamos um fiozinho aqui, fiozinho meio desse aí de coisa ali. E puxamos aqui, fizemos aqui, lá no Benjamin também. Instalamos por tudo. Mas só que era assim, o David era o porteiro, né? O David ali. Ele quando chegava com umas 10 horas, ia dormir, ia soltar o portão, pagava tudo. Aí fazia a nona, ia lá no cafezal, lá em cima, perto daquele bico de morro, carpi. Ela subia de manhã e de noite, embora. E eu ficava em casa. Aí eu fazia a minestra de meio-dia, é que eu fazia. Meio-dia pegava a panelinha de água, com a minestra, um pedaço de queijo, e botava o rassole e a cavalo aqui, subia o morro. Subia o morro para levar ele para mamar, né? Ele para ele mamar. Depois vinha de volta, trazia ele embora. De noite a mamãe chegava, né? Tinha uma maquininha, um descassadorzinho que pilava arroz, né? Que depois o David comprou, daí uns tempos, né? Comprou uma maquininha, descascava um arrozinho com gasto aqui, saía um farelinho. A minha mãe fabricava um polvilho. Ela fez uma parangada aqui, lá assim, naquela caneleira, 2 palanques assim, e depois ela soalhou, e depois botou tudo no lençol. Então, ela volta muito firme, né? Então, ela já no coxo, peguei uma figueira, pegando assim polvilho, metia a banca aqui, tirando o primeiro quadrinho no coxo, você tudo que nem sabão. E em cima, quando era fazia uma casca preta em cima, quando estava parado, ela secava no verão. Aí tirava aquela casca, ficava que nem uma neve, né? Aí ela lavava certinho,
carrinhos na neve. Aí eu levava nas costas. Os quadros de polvilho assim nas costas. Estava seco ali. Levava e ia em cima esfarelando assim. Esfarelava tudo. Um dia e meio já podia vender. Eu dava pão, rosca, doce, tinha o forno. Nós moía cana, fazia farinha, eu fazia biju. O nono ficava até meia-noite cuidar do cavalo, que o cavalo ia em roda para tocar o S dentro do forno, para mexer a farinha. Dentro do forno tinha um S, né? Aí o nono ficava até meia-noite torrando farinha, mas eu ficava lá com ele. Aí quando tirava a farinha, não era todo dia, algum dia, eu preparava o biju e quando ele parava o fogo da farinha, eu ia lá com a concha, né? Juntava, botava tudo dentro do tachão, assim. A cadeira de cobre. E depois, outro dia a gente tinha o biju para comer. Com 10 anos eu ia lavrar terra sozinho, 1.500 metros longe da casa, sozinho. Aí endureceu o serviço para mim. Ali ficou bravo. Eu enganhava o arado, minha força não dava para tirar. Aí eu dava aquela vontade de chorar e pegava, puxava o boi para trás. Quando era a hora boa, ele puxava para frente de novo e eu virava a chorar. Sozinho, longe de casa, olha que era bravo, né? Mas eu tinha aquele prazer de trabalhar com o boi, né? Aquilo era tudo a cabo de enxada, machado, foice, né? E não tinha nada dessa história que tem agora, não tinha nada. Só no braço, né? E bico de enxada. Quando eu colhia arroz, né? Sempre colhia um pouco de arroz. Daí eu fazia o nono, pegava o tempo bom, fazia aquela roda, né? Aquela roda de arroz, assim, né? Grandona, tinha terreiro bom. E eu e a Virgínia até meia-noite em cima dos cavalos. 2 cavalos batendo o arroz. E o meu pai, então, nas beiradas, botando para dentro, esperando quando o cavalo sujava, ele ia lá capaz, juntava para fora, que era em cima do arroz, né? E assim foi quantos anos, né? Pô. O meu pai me levou, eu e a Virgínia lá na escola, aí, sabe, eu trabalhava bastante já, né? Era pequena, mas eu trabalhava bastante. Aí a Virgínia ficou e eu vim embora com ele, ele não me deixou. Tinha que vir embora, fazer o serviço, a minha mãe também tinha as crianças pequenas, né? E pronto, até hoje. Como eles contam que vieram, de onde vieram e compraram e conseguiram um título dessas terras em Araranguá, num documento, mas não era definitivo, escritura, e que era com esse coronel Fernandes, que ele demarcou uma área, dizem que muito grande, 300 mil, sei lá, hectares, uma coisa grande, que ele roçou 2 travessão, um aqui em cima do morro, que é o travessão Santa Helena, e o outro Santa Marta, umas picadas que ele fez, né? Aí ele botou, tipo, na época, já uma imobiliária em Araranguá e começou a lotear, vender esse terreno. Aí os Pazini que vieram lá de cima, saíam em Araranguá, comprava lá o direito, ele tinha os capangas dele que mandavam definir onde é que era o lote, né? E só que ele estava enrolando os caras, ele nunca chegava na escritura. E eles, uma vez por ano, eles se deslocavam daqui, Araranguá, tentar a escritura, ele inventava uma história e jogava para o ano que vem. Numa dessas, o cara vindo, tentando sair para ir para Araranguá, ele mandou os caras emboscar ele para matar ele, para acabar ali o problema, né? Aí os caras pularam no meio da estrada de foice. E ele com uma 36 e 2 canos, disparou nos caras, os caras sumiram no mato e ele voltou, aquele dia não foi mais. E foi até que conseguiram a escritura. Mas foi trabalhoso. Começava com a foice, né? Daí vinha o aparador, né, para serrar,
e o machado para derrubar. Aí usava uma cunha de ferro, quando a madeira não queria ir, que eles puxavam o serrote, metia aquela cunha de ferro atrás ali, aí ajudava a pressionar para a madeira, e dali começava a queimada e trabalhar de enxada no meio dos tocos. Né? Ferramenta, o cabo da enxada do meu pai ficava a marca no cabo lá e aqui, dos 2 dedão. Marcava ali, ele apertava o cabo para ela não ficar vibrando ali, né? E a gente então passava o trabalho, porque ele tinha força nos braços, ele e a mãe, os 2, né, ia na frente. Ali começava, daí tinha os boi, aí tinha um tipo de um arado só com uma roda na frente, que chamava o fuçador. Aí eles iam tacando ele atrás do boi, fazendo para mexer a terra para plantar. E na granja, antes da destoca, eu ajudei a fazer, era semeado o arroz no meio dos tocos e depois com a enxada virar tudo levinho. Dava enxadada para tapar para nascer. O começo era assim. Nós fomos nascido e criado aqui em Morro Chato, município de Meleiro, né? E sempre fomos agricultores. E que preservando a tradição. Inclusive tem uma fabriqueta de vinho como, né, para o gasto, dentro da medida que a gente pode fazer. Tinha o vô Luiz, né, que era um homem assim, muito dedicado com o gado, ele gostava muito do gado. E uma época deu um inverno muito frio, eles tiravam o leite, né, todo dia de manhã. E ele tinha um problema de audição nos ouvidos, né, que quando estava nos invernos assim, ele inflamava os ouvidos e dava um problema, ele sofria com aquilo. Aí começou um dia, 2, 3, 4 de frio, muito frio, segundo o David me conta, né, essa história, né. Ele não pôde mais tirar o leite, por causa dos ouvidos dele. Aí disse que ele meio sumiu um dia. E meio sumiu, uma tarde inteira, aí ele pensou o que fazer para ir lá no outro dia de manhã e não pegar o frio, porque ele tinha que ir. Aí ele pegou e no outro dia de manhã, ele enrolou um pelego na cabeça, aí adaptou 2 gomos de mambu, tapado o pelego, e na ponta ele colocou o óculos, porque ele tinha que enxergar, né? E pegou a panela e foi para cima. Quando ele chegou lá para amarrar as vacas, tinha uma zibua decidida, ela olhou aquele negócio estranho vindo, ela tinha um terneiro novo, disse que ela deu uma cabeçada nele, ele deu umas 3 voltas e bateu primeiro com a cabeça no chão, não achou mais óculos, mambu, pelego, panela. Disse que foi um esparrame. Tudo isso tentando para ir lá tirar o leite junto com a Ivanir, mas não conseguiu por causa do... Aí ele desenvolveu esse sistema, mas foi cruel. Disse que a cabeçada foi terrível. O nono Carlos, ele não podia ver ninguém sofrer. Então ele tinha um faquinho que ele trouxe da Itália, disse que ele botava na cintura de baixo para cima. Enfiava normal. Aí ele escutava alguém gemer assim, doente, né? Qualquer um que fosse, a mulher dele ficou doente uma época e disse que ele ficou uma semana amarrado, porque senão ele ia lá e matava, porque ele não podia ver sofrer. Já pensou? O homem era terrível. Aí então uma época eles tinham que pegar eles queriam pegar um boi, né? E tinha o irmão dele, né? Que era o Pedro. Aí eles queriam pegar um touro muito violento. Aí o Pedro disse, não, se vocês tocarem ele para o fundo e eu fico em cima daquele cedro que tem 2 forcas, eu fico em pé em cima com a corda, quando ele vem de volta eu solto a corda em cima, boto a corda atrás e depois nós pegamos. Aí foram lá e fizeram. Chegar na volta que o boi veio, o boi tinha aspa grande, pegou num galho e o Pedro caiu no meio de um amoral e daí começou a gemer. Ele chegou ali com o faquinho e disse, eu vou lá matar ele porque ele deve estar muito ferido. E foi, no meio da mora. Quando ele chegou uns 2 metros do Pedro que estava gemendo, ele disse, não, tem nada, estou bom. Um tal de Tomé pediu a melancia, ó, seu Carlos, eu tenho a mulher grávida.
E era um período uma melancia. Mas tu mora em uma pedra? Não, ele disse, mas não plantei, porque eu estava em Tomé. Mas eu vi uma malha ali, que era que nem pedra. Que nem pedra. E ele disse, olha, eu não te dou e não vendo. Mas o Tomé era muito safado. Não dou e não vendo e nada. Aí ele disse, então eu levo a melancia. Sem ordem, porque eu não vou deixar ninguém assim. Eu falei, entra lá para ver. E o Tomé era morto. Ele pegou um saquinho que tinha para usar areia, para botar nos olhos, para depois bengala. Né? Ele encheu o saquinho de areia e foi com o saquinho, né? Aqui na esquerda. Aí vou levar aqui, pegar areia e jogar nos olhos. Aí depois. E o Tomé estava uma melancia assim, buf, buf, buf. Que chegou. Como é? Como é? Ele já fez o saquinho e pam! A areia e o Tomé era ligeiro. Baixou por aqui, meteu o coco nele assim, deram o boi lá, puxou de uma faquinha e ele disse, não, Tomé, tu está enganado. Eu vim aqui trazer mais um saco para tu levar mais melancia. Para tu levar um pouco mais, porque uma só não adianta. E o Tomé disse, olha Pedro, olha Carlos, se eu quisesse, eu te deixo um picadinho, mas eu não quero fazer isso. Mas eu vim aqui trazer outro saco, para tu levar mais melancia. O homem era quebra, esse Tomé. Então, ele levou três melancias. Ele escolheu as mais madurinhas, o irmão ajudou a escolher, e ele levou as três melancias, duas atrás e uma na frente. Aí foi embora. Nossos nonos e nossos bisnonos contaram um pouco da história da família Pasini. História essa que faz parte da história da imigração italiana no Brasil. E ano após ano, um pouco dessa memória se perde, se termina. E esperamos que este trabalho tenha ajudado a preservar esta memória. Eu nasci na casa velha. Me criei até os 5 anos, ali na casa antiga. Depois o pai saiu e ali continuou uma história. O falecido Pedro foi morar junto com nós. E eu fui, aos 7 anos, a minha mãe faleceu. Aí foi muito triste. E eu quis morar junto com a Nona, porque ela era minha madrinha. E eu gostava muito daquela casa, porque era uma harmonia muito boa. A família se reunia toda noite para contar aquelas histórias. Sou filha de João Pasini, neta da Hermínia, do Luiz Pasini. Eu nasci, me criei aqui na vila, né? E convivi com eles, eu fiquei mocinha, namorei, tudo com a Nona, junto com nós e o Nono. Então eles contavam história antiga, contavam, né, o que eles passaram na vida, tudo. E a gente só escutava e achava bonito. Aprendemos, por exemplo, várias
palavras italianas que a nona ensinava, por exemplo, a poçada, o cucciaro, tudo ela ensinava a nós, né? E nós pegava assim um pouco, né? Eu conheci a Vila Pazini nos anos 70. Né? Eu vivi lá com histórias que eles contavam, que hoje está sendo gravado, acho muito bonito. Poderia às vezes ter sido resgatado antes, mas ainda está em tempo, não é tarde. Então eu acho que umas histórias que nem essa, muitos italianos passaram e sentiram na pele o sofrimento, as horas difíceis, mas enfrentaram com muita coragem e hoje está aí as vilas que se criou e que muito contribuíram pelos municípios, pelo estado e pelo país. Já foi colocado quase tudo desse nosso trabalho dentro aqui da comunidade da Vila Pazini, né? Eu apenas colaborei um pouco aqui com o Eusébio e o Elvis, eles estão fazendo um trabalho muito bom, e todos os que contribuíram com nós em fotos e filmagem, foi muito bem aceito. Isso eu gostaria de, então, não é só agradecer e deixar que isso se torne um início, apenas o início do que vai ser a convivência nossa comunitária, a nossa comunidade aqui da família Pazini, aqui da região, na Vila Pazini. É muito importante esse nosso trabalho, que foi um resgate da memória. O que resta mais é agradecer a Eusébio e o Elvis, que se deslocaram lá de longe e vieram prestar esse serviço aqui, que é muito honroso para nós. Demais, isso fica gravado para todos.